Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez nesse nosso pequeno instante de estudos aqui no grupo de estudos Irmã Angélica. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, no livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 6 da Vida Espírita. O tema de hoje fala sobre a escolha das provas. Esta é a terceira parte desse tema, escolha das provas. Para quem não pegou os anteriores, você pode obter lá no nosso canal. A gente continua hoje a partir da pergunta 262 no item A do Livro dos Espíritos. E a pergunta número 262 diz assim: como pode o espírito, que em sua origem é simples e ignorante e carecido de experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Esse tema do início da pergunta a gente concluiu na sessão passada, mas ainda assim vou dar um pouquinho para a gente poder continuar a transcorrer sobre ele. Então, como pode um espírito que na sua origem é simples, ignorante e carecido escolher uma existência que seja apropriada para ele? Na realidade, essa não é o próprio espírito que escolhe, né? A escolha das provas, principalmente no nível inicial quando o espírito começa a se desenvolver, lembrando um pouquinho que da criação divina, a partir do momento da criação do espírito, feito por Deus, Deus transpira amor o tempo inteiro, o pensamento de amor é divino, né? E ele vai num certo processo de materialização, vai se tornando cada vez mais material e acaba sendo impresso no mundo material, na medida do que a gente conhece hoje como reino mineral. Então, tudo, por isso que a gente diz que tudo é criação de Deus, tudo foi criado por Deus, é o pensamento divino, é o amor divino que, em determinada maneira, vai se materializando. É a primeira instância, a única vez em que acontece um processo de involução. A partir dali começa um processo de ascensão, um processo de evolução. Então, de migração dos mundos através do desenvolvimento do espírito, da escala mineral para vegetal, animal e hominal, chegando até onde a gente está hoje. Depois continua essa escala de ascensão, passando para outros reinos mais avançados que nós, como o supra-hominal, que a gente já sabe que existe, mas existem outros tantos reinos para cima ainda, no caminho à perfeição. Então, depois da materialização do amor divino, começa um processo de ascensão e evolução e migração. Quando a gente fala de um espírito em sua origem simples e ignorante, nós estamos falando de um espírito que está no início da escala hominal. Ele, dado as suas evoluções que já aconteceram, ele se encontra hoje no reino hominal. Ele tem as suas primeiras encarnações como um ser humano, na maneira como a gente conhece, né? Nessa escala hominal. Então é natural que esse ser, esse espírito que começa a trafegar nesse processo, não tem ainda a sabedoria e a maturidade suficiente para escolher as suas provas, né? Isso vai acontecendo na medida em que ele vai ganhando livre-arbítrio e também vai ganhando maturidade, ele vai ganhando sabedoria, vai ganhando conhecimento. Então a gente pode fazer uma pequena comparação com isso quando a gente olha no tempo das cavernas e a gente olha aqueles homens, os primeiros hominídeos que habitavam a Terra, tinham uma natureza muito mais próxima do animal do que do homem como a gente conhece hoje, na sua evolução. Então é natural que eles, naquela escala, eles se parecessem muito mais com animais do que com homens, com humanos, como a gente conhece hoje. Então, como é que acontece esse processo? Da mesma maneira que acontecia o processo na evolução mineral, vegetal, animal, que existem progressões sucessivas e o ser vai passando por várias reencarnações, na medida em ganhar conhecimento e sabedoria através das experiências que ele enfrenta, o hominal também, nas suas primeiras encarnações no reino hominal, também tem a sua evolução, a sua experiência tutelada por espíritos amigos mais superiores que ajudam na definição de quais são as provas que serão necessárias para a sua evolução. Então, nessa situação, nessa primeira escala, ele não faz a escolha das provas, alguém escolhe por ele. E através dessa sucessão de várias existências, ganhando experiência no convívio com outras pessoas, no convívio com o planeta, no convívio com as questões sociais,
o ser vai se desenvolvendo até o ponto onde ele começa a ter conhecimento e sabedoria suficiente para começar a agir e interferir ou ajudar na programação kármica, ou seja, ajudar naquilo que será a sua próxima existência. Então, esse é o aspecto que diz essa pergunta, né? E a resposta está assim: Deus lhe supre a inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazeis como uma criancinha. Então, do mesmo jeito que uma criança, você não deixa largar um tempo, você cuida, acolhe, ampara, define hora de dormir, hora de comer, define o que vai comer, define todo o aspecto para dar uma proteção e para que ela se desenvolva e comece a ensinar para que ela tenha experiência e através da experiência comece a evoluir. Você não deixa uma criancinha solta por aí, né, à vontade, você tem uma certa tutela sobre ela. Quando ela começa a crescer e evoluir, ela começa a ganhar uma certa liberdade. Então já começa a ir na escola sozinha, vai crescendo um pouquinho mais, já está saindo para fazer trabalho de escola na casa dos amiguinhos, sai para brincar, sai para passear, daqui a pouco está saindo para namorar, daqui a pouco está casando e está tomando a sua vida e seguindo adiante. Então, essa comparação dá para a gente a evolução do nível de livre-arbítrio. Uma criança também, ela começa a se manifestar com livre-arbítrio a partir do momento que ela começa a se sentir segura naquilo que ela está fazendo, o que não quer dizer que ela saiba de tudo, porque a gente sabe o quanto, principalmente os adolescentes, erram, né, nas escolhas que fazem, mas faz parte, o erro faz parte do aprendizado, assim como também nós adultos erramos nas escolhas que fazemos em alguns aspectos da vida e a gente percebe depois que fez besteira. E o erro serve então para a nossa evolução. Se a gente extrapolar esse esquema para existências diferentes, a gente começa a compreender melhor que a cada nova existência do ser encarnado, assim que ele encarna novamente, ele recebe novas experiências, através delas aprende e se torna cada vez mais sábio. De maneira que quanto mais experiências ele tiver, mais evoluído ele tiver, mais cônscio, mais consciente do que ele precisa para as próximas reencarnações fica para ele. Então ele começa a participar cada vez mais na sua programação kármica. E aí, continuando então, o item A da pergunta 262 diz assim: quando o espírito goza de livre-arbítrio, a escolha da existência corporal dependerá sempre exclusivamente da sua vontade, ou essa existência lhe pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus? Ou seja, quando ele já começa a ter livre-arbítrio, ele sempre pode escolher aquilo pelo qual ele vai passar, ou ainda assim ele tem a tutela de algum, no caso aqui ele diz de Deus, mas vamos entender Deus aqui como os amigos mais evoluídos, mais superiores, que manifestam mais proximamente da gente, né? E diz assim: Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Todavia, pode impor certa existência a um espírito quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostre apto a compreender o que lhe seria mais útil, e quando vê que tal existência servirá para a purificação e o progresso do espírito, ao mesmo tempo que lhe sirva de expiação. Ou seja, na sua escala de evolução, da mesma maneira que a criança não sabe de tudo e você não dá para deixar com que a criança escolha, fala assim: o que você quer comer hoje? Sorvete. Legal, então vamos ter sorvete, né? E sorvete todo dia, e doce todo dia. Você não dá para deixar a criança escolher. Deus também tem essa tutela conosco através dos amigos superiores. Eles também olham para a gente e dizem assim: bom, o que você quer ser na sua próxima existência? O que você acha que por que provas você acha que você precisa passar para você crescer e evoluir? Eu queria ser um rei. Então, rei não vai estar dando, sabe? Então, essas escolhas que o espírito ainda não superior, ou seja, um pouco ainda infantilizado pode fazer, podem ser cerceadas na medida em que seja proporcionado aquela que é a necessidade para o seu desenvolvimento. Lógico, quanto mais evoluído, quanto mais sábio ele estiver, melhor serão as suas escolhas. E aí então menor é o cerceamento à sua vontade. Então a sua vontade começa a ficar cada vez mais manifesta. Mas até um determinado momento é necessário que certas proporções sejam dadas.
A gente deu o exemplo da maneira, vamos dizer assim, mais infeliz, vamos dar o exemplo da maneira mais feliz, ou mais otimista, vamos dizer assim. Imagine que o espírito desencarnado, consciente de tudo aquilo que ele precisa desenvolver, resolve programar para a sua próxima existência uma encarnação bastante difícil, bastante dolorosa. Vou copiar a vida de Francisco de Assis. Quero nascer de uma família rica, mas vou abdicar de tudo e vou cuidar dos pobres, vou fazer tudo aquilo que eu preciso fazer. Desse jeito eu acho que eu vou adiantar muito o meu desenvolvimento espiritual. Lá na espiritualidade, enquanto pensando isso, é lógico, a gente está recheado de amigos nos dando suporte, nos dando assistência, então a nossa força de vontade está, né, no topo, a gente está achando que pode tudo. Só que esse desejo pode ser demais para o nosso caminhãozinho. A gente pode não conseguir dar conta dessa solicitação. Então, às vezes, os amigos espirituais dizem menos, né? Menos. Se você acha que a tua linha de desenvolvimento precisa ser essa, o que está faltando para você é trabalhar nesse sentido, então, peraí, vamos dividir essa dívida em várias prestações e vamos pagar uma prestação de cada vez, para tornar viável a existência. Porque senão, é muito provável que aquele ser, em encontrando uma situação tão difícil assim, acaba caindo nos mesmos erros que ele caiu no passado, repetindo os mesmos problemas que ele teve na vida anterior. Então, essa tutela, esse auxílio, esse coaching, vamos dizer assim, né, desse espírito mais evoluído que está nos tutelando e ajudando na definição das provas, pode, de uma certa maneira, negar certos pedidos ou certas decisões do que seria a nossa próxima existência, com base no nosso melhor desenvolvimento, com base na nossa evolução, para que a gente tenha uma evolução mais proveitosa. Nada adianta querer vir para uma existência e se tornar santo de uma tacada só, porque fatalmente nós não alcançaremos, nós não conseguiremos fazer. Então é necessário que cada um tenha, de acordo com o seu desenvolvimento, as provas que são necessárias para a sua evolução. Aí a pergunta número 263 diz assim: o espírito faz a sua escolha logo depois da morte? E a resposta? Não. Muitos acreditam na eternidade das penas, o que, como já se foi dito, é um castigo. E a gente discutiu um pouquinho essa resposta. Em algumas filosofias, vamos dizer assim, que não creem na reencarnação, ou seja, na continuidade da existência através de novas experiências, uma única existência define o futuro. Ou vai para o céu, ou vai para o inferno, e se ficar na dúvida, vai para o purgatório, né? Até você decidir se vai para o céu ou vai para o inferno. Então, se você foi muito ruim, você vai para o inferno direto sem escala. E é para o inferno até o resto da sua existência, para todo o sempre, né? E a gente sabe que não tem sentido, o Espiritismo enxerga isso de uma outra maneira, não tem sentido, seria uma criatura que houvesse causado problema desse tamanho, ela seria uma criatura imperfeita. Por quê? Ela teria desperdiçado a sua existência tendo feito tudo errado e por causa disso não tem nenhuma salvação. Isso primeiro denunciaria uma imperfeição de próprio Deus, porque se nós somos criaturas divinas, somos criados por Deus, nós não podemos estar errados ou ser defeituosos, porque se Deus fez alguma coisa defeituosa, Deus não é a perfeição. Se Deus é a perfeição, tudo que Ele faz tem um certo propósito e tem a perfeição impressa na própria criatura. Então a criatura é perfectível, a criatura está num estado de evolução e tende a chegar à perfeição. Por isso que o Evangelho diz que nenhuma ovelha será perdida, né? Porque cada um de nós, nas nossas escolhas, e podemos fazer escolhas muito ruins, é sempre dado uma nova chance de uma nova existência, de uma nova possibilidade, para que a gente possa, através desse exercício, continuar evoluindo e continuar crescendo. Senão, a gente começa a questionar o próprio conceito de Deus, né? Então, não existe danação eterna, não existe pena eterna, né? E outra, o espírito logo depois da morte, como diz a pergunta, né, faz a escolha logo depois da morte,
há de se imaginar, né, por menos espírita que a gente fosse, que passado o processo do desencarne, o ser do outro lado esteja muito ainda assustado, assoberbado. Uma situação bastante complicada, né? Que é o processo depois da morte, que é o processo de se encontrar ainda em vida, né? Quando se achava que iria morrer, se percebe que não morreu, que você continua vivo, e você não tem consciência plena ainda dos erros que você cometeu para poder fazer uma programação para a sua nova existência. Então o ser passa, cada um dentro da sua necessidade, em colônias espirituais, se adaptando primeiro para se desligar da existência anterior, como em casos de pessoas que, por exemplo, ficaram muito tempo doentes e vão para a espiritualidade e continuam doentes na espiritualidade porque sim, se acham doentes. Então são tratados em hospitais na espiritualidade para que elas vençam aquele processo da doença que não é mais física, já que não existe mais corpo físico, mas é uma doença mental. É uma doença que está na psique, que a pessoa se encontra ainda doente. Então, na medida em que ela se percebe ir melhorando, ela vai se desligando daquele estado mais complicado que foi a sua última existência, né? Algumas existências são bastante complexas, ou o desencarne é feito de maneira bastante, às vezes, drástica e violenta. Então, é preciso que o ser passe por um tempo de adaptação na espiritualidade para se desligar dessa última experiência, às vezes traumática, para que depois, com mais calma, ela possa observar os aspectos em que ela foi bem e aqueles em que ela não foi tão bem na última existência, que ela possa fazer essa reflexão com calma e, com a ajuda de amigos espirituais, se preparar para uma nova existência. Por isso que a gente encontra bastante rico nas literaturas espíritas que o ser, depois do desencarne, às vezes fica fazendo curso na espiritualidade, vai trabalhar em assistência, porque na realidade esse é o tempo de preparação para uma nova existência, onde ele ocupa aquele tempo que ele tem, não mais preso às questões da matéria, mas como uma escola, como uma preparação para fazer uma análise em cima daquilo que ele fez bem e do que não fez bem, e de que conhecimentos ele precisa adquirir para que ele possa ser mais feliz numa próxima existência. Então, a próxima existência, ele vem mais preparado. Quando ele está cônscio de tudo aquilo que aconteceu, consciente de quais são os pontos que ele errou, ele escolhe quais são as provas que ele vai fazer na próxima existência, tem a sua preparação, tem todo o encaminhamento, aí sim, aí então acontece a definição do que será a prova que ele encontrará na próxima existência. Logicamente, a gente está falando de uma situação ideal. Existem situações onde, como a gente disse, onde o ser é muito mais simples, ele participa menos do seu processo reencarnatório, na programação kármica, então não adianta, ele não vai ficar tomando muita consciência do outro lado, porque ele não tem muita capacidade ainda espiritual para poder entender aquilo pelo qual ele passou, e as provas são definidas, então algumas reencarnações são compulsórias, ou seja, não é o ser que escolhe, não, você vai agora, né? Alguém escolhe a situação, o cenário onde ele deve nascer, então ele é reencarnado compulsoriamente, mas quando você começa a ter uma certa consciência, ele começa a entrar num processo de permanência maior na espiritualidade antes de uma próxima reencarnação, com a possibilidade de estudo e preparo antes de reencarnar. E aí vem para a reencarnação mais bem preparado para que isso seja mais proveitoso para ele. Como a gente sempre diz, o objetivo de a gente passar por uma vida encarnada é a gente passar por experiências e adquirir conhecimento, adquirir sabedoria. A nossa vida espiritual. Nós somos espíritos que estamos encarnados. Não somos seres encarnados que têm espírito, né? Antes já éramos espíritos e continuaremos a ser espíritos. Estamos aqui temporariamente na vida material, encarnados num corpo de matéria, vivendo num certo ambiente que proporciona certas experiências que nos são necessárias. Pergunta 264. O que é que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? A gente já falou um pouco sobre isso, né? Diz assim: ele escolhe de acordo com a natureza das suas faltas, as que o levam à expiação destas e a progredir mais depressa. Uns, portanto, impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder,
muito mais perigosas, pelos abusos e má aplicação que pode dar lugar, pelas paixões inferiores que uma e outros desenvolvem, muitos finalmente se decidem a experimentar as suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. Ou seja, se um ser passa às vezes por uma provação onde ele foi vítima de uma adicção, drogas, álcool, fumo, qualquer das adicções que sejam, sexo, comida, todas as adicções, na reencarnação, na espiritualidade, tomando consciência daquele fato pelo qual passou, depois de esclarecido, depois de receber orientação, ele pode se sentir firme o suficiente para voltar num cenário muito parecido com aquele que ele encontrou na última encarnação, com o desejo, com o objetivo de se colocar à prova. Por isso que a gente diz que a Terra é um mundo de provas e expiações, Ele vem aqui para se colocar à prova, em enfrentamento dos mesmos problemas dos quais ele foi vítima no passado, para que dessa maneira, nessa nova experiência, ele possa se provar que ele aprendeu e que tomará ações diferentes. É lógico que colocando na mesma situação onde ele aconteceu o erro no passado, ele pode voltar a reincidir no mesmo problema. Ele pode voltar a cair na mesma armadilha, por não se sentir forte o suficiente. Então, essas questões todas são as que normalmente definem como o espírito deseja passar. Porque se a gente olhar de bate-pronto assim, é lógico que a gente gostaria de... Não, na minha próxima existência não. Então, eu quero vir uma família legal, tranquila, com dinheiro, sossegado, bonitinho, podendo estudar, bonito, numa cidade legal, perto da praia de preferência, A gente vai programar tudo de melhor para que a gente possa enfrentar. A gente já falou um pouco sobre isso. Que ganhos que a gente teria espiritualmente sobre isso? Só se fosse para tirar férias, O espírito não tem férias, porque se a gente estaciona, para num determinado lugar, a gente não evolui, a gente não aprende. E o desejo, principalmente quando se está desencarnado, é de continuar essa evolução, de conseguir melhorar, de se tornar mais sábio, porque senão a gente vai ficar simples, ignorante para o resto dos tempos. E não é possível. A gente começa a se incomodar com essa paralisia. É dado até em algum nível o livre-arbítrio para o ser, para ele escolher. Fala, não, essa aqui eu quero tirar de... vou dar uma sossegada. Essa aqui agora não, agora eu vou tirar uma vida sabática. Essa vida aqui eu quero só dar uma aproveitada. Não é assim que acontece na espiritualidade, porque a gente lá está desejoso de continuar a evolução. Então, a gente normalmente encontra as provas, se vê colocado naqueles meios que são aqueles que a gente depende de evoluir. Então, é fácil de a gente perceber. Quando a gente começa a olhar para as nossas experiências e ver onde a gente tem mais dificuldade, seja no relacionamento amoroso, seja no relacionamento do trabalho, seja em qualquer tipo de relacionamento que a gente tenha, em qualquer tipo de evolução, em contato com as outras pessoas, às vezes quando a gente olha os nossos problemas, ou aquilo que a gente tem mais dificuldade, se a gente mirar certo, não precisa ir para cartomante para descobrir o que você foi na vida passada, não precisa ir para vidente. A gente começa a partir dali, começar a inferir o que a gente precisa desenvolver nessa existência. Se é a paciência, se é a humildade, Qual é o tipo de trabalho que a gente precisa fazer nessa existência? Normalmente está ligado com as aptidões que a gente já adquiriu, é aquilo que a gente faz fácil, mas também com as dificuldades que a gente encontrou, que é aquilo que a gente faz difícil. Então, esse enfrentamento do difícil, de fazer escolhas melhores, de se debruçar sobre uma determinada limitação que cada um de nós tem, e todos nós somos limitados, todos somos imperfeitos por natureza, estamos em escala de evolução. Então, a gente precisa passar por essas dificuldades. Quando a gente passa com elas com tranquilidade, sem desespero, a gente começa a vencer isso para e passo para se tornar aquilo mais fácil. Você fatalmente, se você passar por aquela dificuldade, o bom dessa história é que uma vez aprendida a lição, você não precisa voltar para aquela lição. Então, se você passou pela dificuldade agora de maneira boa, fatalmente você não precisará passar por essa lição novamente, porque aquela lição você já tira de letra. Você não precisa continuar estudando matemática a vida inteira se você passou de ano em matemática. Daquela lição já passei, tirei de letra. Tá bom, agora eu vou para outra coisa que é um pouco mais difícil agora. Então essas decisões ajudam na definição do que a gente terá que enfrentar.
Pergunta 265. Havendo espíritos que por provação escolhem o contato com o vício, outros não haverá que o busquem por simpatia e pelo desejo de viverem num meio conforme aos seus gostos, ou para poderem entregar-se materialmente aos seus pendores materiais? E a resposta? Há sem dúvida, mas tão somente entre aqueles cujo senso moral ainda está pouco desenvolvido. A prova vem por si mesma e eles a sofrem mais demoradamente. Cedo ou tarde compreendem que a satisfação de suas paixões brutais lhes acarretou deploráveis consequências, que eles sofrerão durante um tempo que lhes parecerá eterno, e Deus os deixará nessa persuasão até que se tornem conscientes da falta em que incorreram e peçam, por impulso próprio, lhes seja concedido resgatá-la, mediante úteis provações. Então, o que diz o texto? É dado ao espírito escolher voltar e participar de uma mesma situação onde ele tem existido na existência, vivido na existência anterior? Sim, né? Fatalmente, ele encontrará os mesmos problemas. Tem uma discussão que é bastante interessante, bem filosófica. Assim, o que leva um ser a escolher estar próximo de uma satisfação material muito grande? O mesmo que move cada um de nós para qualquer coisa que a gente vai atrás, o desejo da felicidade. A gente, quando vai atrás da busca de alguma coisa, a gente busca para ser feliz, né? Eu quero ser feliz. E às vezes, o foco onde a gente bota a felicidade, aquilo que mais se parece com a felicidade, é aquilo que vira o nosso projeto de vida, vira a nossa existência. Então, se eu acho que o foco da minha felicidade vai ser a riqueza, eu vou fazer de tudo para me tornar rico. Então, eu vou trabalhar muito, vou estudar muito, mas se eu não conseguir, eu vou enganar, eu vou roubar, eu vou fazer qualquer coisa, eu vou matar, eu vou fazer qualquer coisa que me permita atingir o meu objetivo, que é a riqueza. Quando eu começo a perceber que aquela história do carro novo, né? Você compra o carro novo, a primeira semana aquele cheirinho de carro novo, né? Nossa, que satisfação, né? Passou a primeira semana, o cheirinho do carro novo vai embora, né? Aí você fala, nossa, mas cadê aquele carro novo que eu tinha? Ah, esse carro já não é mais tão novo, preciso de um outro carro novo. Então a gente fica buscando, ou a casa, né? Não, porque eu queria uma casa na praia, né? Eu sou infeliz porque eu não tenho a casa na praia. Vai para a casa da praia, você compra a casa da praia e depois você vê que não era bem dessa, vai ver que não era essa casa da praia que eu queria uma outra casa na praia. Uma casa maior, uma casa mais bonita, essa aqui já não me atende mais. Ou um outro carro, porque esse carro não é aquele que realmente eu queria, aquele que deu para comprar. Então a gente foca os nossos projetos de vida, o nosso esforço, a nossa dedicação para alcançar algum tipo de finalidade que nos parece que vai trazer a felicidade. Enquanto o Evangelho está dizendo para a gente, olha, a felicidade não é isso, ele fala, não, tá bom, isso aí está muito simples, está muito por isso aí é para enganar pobre, né? Assim, minha questão é outra, eu quero ser rico. Quando você começa a alcançar aqueles objetivos e você começa a perceber que aquilo não é a felicidade e que aquilo, para ser conseguido, trouxe grandes prejuízos e grandes mágoas e grandes problemas na sua trajetória, a gente começa a repensar e falar, bom, será que era isso que eu queria? É por isso que Deus permite que a gente faça certas escolhas erradas e a gente vá até o fim delas, para que quando a gente chega no fundo do poço, em ter dedicado toda a nossa existência, todo o nosso projeto de vida, toda a nossa dedicação numa determinada finalidade, e a gente descubra que aquilo, por exemplo, não atingiu ou não nos trouxe a felicidade, como, por exemplo, um outro caso simples, vamos colocar um caso mais correto, alguém que trabalha, que é um workaholic, que trabalha a vida inteira, o dia tem 24 horas, trabalha 20 horas por dia, com o objetivo de ser feliz, de ser rico, ter uma casa boa, de poder dar melhor situação para a sua família, para os seus filhos. E percebe depois, mais tarde, que os filhos não o conhecem, porque ele só trabalhou o tempo todo. Ele não aproveitou o crescimento dos filhos, ele não aproveitou o relacionamento com a esposa, não aproveitou as passagens, as viagens que ele podia ter feito, as férias que ele podia ter tirado, porque ele não tirou férias, ele só trabalhou, que sempre achava que precisava de mais. E aí vem esse arrependimento, dizendo, puxa vida, assim, é como diz o epitáfio dos Titãs, né? Eu queria ter amado mais, eu queria ter, né?
É essa a história, esse arrependimento de final de ter colocado todo o seu esforço num determinado objetivo que não lhe trouxe a felicidade imaginada. Isso serve para quê? Serve para a gente, na próxima existência, projetar uma vida diferente. A gente tem que aprender com essas experiências. Se você continua insistindo nessa experiência, fala assim, não, eu gosto de cocaína. E aí, não, porque é um prazer absurdo, enorme. Realmente é. E você desencarna por conta disso. E quando você encarna novamente, fala, não, eu quero de novo. Né? Não importa se eu vou viver pouco, eu vou viver furiosamente, eu vou viver, né? De novo. Quando você começa a sofrer por conta disso, começa a descobrir que aquilo não está te trazendo a felicidade, você fala, melhor eu repensar, acho que o caminho não é bem esse. E aí a gente começa a escutar as vozes ao nosso lado que estavam indicando um caminho diferente. Quando o Evangelho diz para a gente, dá certas diretrizes de como deveria ser a vida, essa diretriz que o Evangelho dá, é uma diretriz da verdadeira felicidade, não é uma diretriz falsa. É que a gente teima em insistir que achar que aquilo não é que vai trazer a nossa felicidade. Nossa felicidade é outra coisa. Quando a gente começa a insistir nisso e começa a sofrer por consequência de escolhas erradas, aí a gente começa a fazer escolhas melhores. É por isso que esse processo é tão interessante. Deus permite o livre-arbítrio, desde que a gente escolha, mas também permite com que a gente arque com as consequências das nossas escolhas. Para que, através das consequências das escolhas, a gente faça melhores escolhas no futuro. Quando a gente passar a escolher melhor, a gente entra num ciclo virtuoso e não mais vicioso, não um ciclo onde a gente passa a sempre ter que corrigir problemas causados à nossa volta, mas sim a construir benesses para nós e para todos que estão à nossa volta. Aí a nossa evolução começa a disparar e começa a ser muito mais feliz. Isso é o que levava, repetindo de novo, Francisco de Assis a ser uma das pessoas mais felizes que já estiveram aqui no planeta. Quando você olha as mensagens de Francisco de Assis, as orações dele, você percebe o quanto de felicidade, o quanto ele era alegre, o quanto ele gostava das criaturas, o quanto ele gostava desse relacionamento com Deus, apesar de ter morrido muito jovem, né? Morreu com 30 e poucos anos de idade, completamente destruído, porque seu físico estava completamente destruído, porque não se alimentou nunca bem, sofreu várias doenças, sempre esteve próximo às pessoas que ele ajudava, que ele achava que mereciam a sua atenção, mas se sentiu feliz, né? Buscou a felicidade de um nível diferente. Bom, a gente fica por aqui, a gente volta então na próxima sessão com a continuidade desse tema, né? Do Livro dos Espíritos, capítulo 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 6, A Vida Espírita, Escolha das Provas. Até lá!